Vidas negras importa. A vida não doa, Benedita Lopes. É preciso que a vida não doa por um dia, por uma hora inteira, por segundo, ao menos por um instante, para saborear o contentamento, para emocionar com brilho amigo, para rir da graciosidade da criança, ao menos um momento de riso solto, sem a culpa de ignorar a dor dessa cuja perversidade navalha na alma fere, por ironia, por hipocrisia, misoginia, zombaria, a carência de que a maldade não exista em uma hora alguma. A carência do elogio sem cinismo, a carência do que a falsidade não ofusque a amizade, ao menos por um instante, por um segundo, por uma hora inteira, por uma vida. É preciso, vida não doa. Benedita Lopes. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas, Escurecimentos, Gerações. E essa conversa eu ofereço para Ailton Graça, Nájila de Oliveira Santos, a Pérola Quintiliano, Tobias da Vai Vai, Neumisa Pereira Vieira, Diogo Nog e Benedita Lopes. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Mazé Maurício. Salve, Mazé, bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, querida. Saudações. Feliz por estar aqui, senhor Plínio Camilo. Obrigada pelo convite. Desejo também agradecer a Eva Nadir, uma amiga do coração, não é? Que fez essa indicação, me convidou a estar aqui e interagir com o senhor. Eu que agradeço, querida. Eu que agradeço. Desculpa a interrupção. Se apresente, por favor, querida. Eu sou Maria José Maurício dos Santos, mas como nome de literata tenho Mazé Maurício. Sou da cidade de Catu, estado da Bahia. Sou professora de língua portuguesa de redação. Amo escrever. Eu digo que escrever me liberta a alma, né? Regozija os pensamentos, me faz renovar os sentimentos. A escrita é com certeza também sinônimo de libertação, de expressão. Você diz o que pensa de si, o que pensa do outro, do entorno e cria perspectivas. Então, eu sou dessa minha humilde cidade e tenho, mais uma vez, o prazer de agradecer pelo convite a mim feito. Sou eu que agradeço, querida. Sou eu que agradeço. Continue, Mazé, por favor. Gratidão sempre. Eu também desejo fazer aqui uma referência, né? Sendo catuense, baiana, eu tenho os meus valores construídos, valores esses que tiveram início em uma pequena zona rural da cidade de Catu. Assim como minha mãe jovem, minha avó Naná, senhora digna, senhora perseverante, mulher exemplo, também muito contribuiu para a minha caminhada. E através de minha avó Naná, eu faço uma homenagem à mulher. Mulher forte, de madrugada, levantava todo dia. Logo preparava o café e para casa de farinha seguia. Isso quando o caminho da roça não tomava e quando a semana de grande farinhada seria. Uma guerreira que da vida a estrada enfrentava. Mulher mãe que da fonte o caminho conhecia. Lata d'água na cabeça e trouxa na mão. Grandes ladeiras ela bem subia e descia, mesmo cansada da lida, nunca de dia deitava, muito tinha a fazer naquela casa grande. Depois dos filhos criados e donos de si, chegara a hora de seus netos cuidar. Assim uma missão de mãe lhe cabia. Não da mesma forma de os rebentos criar. Dessa vez, o que queria era risada dar. Assim era a vó Naná. Enfim, de bola e boneca, vó podia brincar, coisas que na infância não aprendera, a oportunidade não tivera. Já nos 7 anos, começara a cozinhar, em cima de 2 blocos para a panela alcançar.
Nada dessa fase minha vozinha conhecera, mas rodeada de netos de todo tamanho, nenhuma chance perder pretendia. Validando o tempo que lhe restava, primou mesmo foi pela alegria e resgatou a criança que vida ganhava. Mas é Maurício, 10 de junho de 2020. Aqui eu faço homenagem à Vó Naná e trazendo para esse contexto todas as mulheres que, num dado momento da vida, pensemos aqui na mulher preta, que oportunidades diversas não tiveram. A mulher que teve muito de lutar, usar o corpo, a alma, a caminhada, teto que não tivera para dos filhos cuidar. Aquelas mulheres que, infelizmente, seus rebentos também perderam. Então, quantos de nós, mulheres, saudades sentimos de nossas avós, de nossas mães, né? Então, fica aqui o meu abraço a todas as mulheres que lutaram e lutam dignamente. Bem, Mazé Maurício. Mazé surgiu na minha sala de aula. Meus alunos, que me conheciam como Maria José, resolveram juntar o Mar de Maria e o Zé de José e criaram esse apelido antes de 2021. Eu fiz uma brincadeira, gostei, achei interessante e deixei que eles me chamassem de Promazé, Promazé Maurício. Eu trabalhava com língua portuguesa e com redação, né? E me sentia muito motivada a também despertar o desejo, o gosto por parte dos meus estudantes. Fala-se que escrever é difícil, que redação é uma disciplina chata, às vezes. Então, me sentia na obrigação de enriquecer a vida dos meus alunos servindo de modelo. Como eu já escrevia desde a adolescência e não dava de repente o devido valor, escrevi vários textos, deixei nas gavetas da vida, nos cantos, perdi várias folhas, vários escritos. Só que nessa minha experiência com os estudantes, especialmente de nono ano, eu busquei resgatar, inclusive, alguns poemas e escrever modelos de textos diversos, vários gêneros, para eles. Meu nobre Plínio, essa minha prática com os estudantes serviu de motivação não apenas para os jovens, mas também para mim, enquanto uma pessoa que admira a escrita viva. Escrevi os diversos gêneros, ia reservando no computador, no note, passava para os meninos e eles ficavam felizes. A professora escreve, a senhora escreveu, foi mesmo, prof. E a partir daí, né, nós desenvolvimos uma maior sintonia, porque eles começaram a ver o professor também como modelo, né, como alguém que escreve, alguém que pratica o que deseja que eles façam, né? Então, em 2021, enfrentando a pandemia ainda, né? Já na pandemia, eu comecei a participar de grupos de WhatsApp, tornou-se uma febre, não é? Muito comum. Conheci Solange Figueiredo, a Sol Figueiredo, carioca, né? Um abraço para a Sol, para todo o grupo, a Academia Brasileira de Campos de Goytacazes. Então, conheci Sol participando do grupo e, num certo momento, finalzinho de 2021, Sol pergunta quem tem um livro para publicar. Gente, vocês que não publicaram ainda terão a oportunidade de publicar o seu livro. Como eu já estava com uma diversidade de poemas escritos, então me coloquei à disposição. Recorri a uma editora, a editora Nabi, na pessoa de Noêmia Alves, inclusive de Alagoinhas, Bahia, e publiquei este livro aqui,
poetizando a vida na pandemia. Momentos de aprendizados, de inquietudes, momentos de euforia, não é? Tristezas e alegrias diversas, momentos em que muitas pessoas trouxeram na alma a vontade de repente, desligar o computador, desligar o note e deitar, porque foi aquele período em que nós precisamos aprender, eu digo assim por experiência própria, em 2 meses, o que poderíamos aprender até numa faculdade, né? Em se tratando, por exemplo, da tecnologia. Então, aqui eu vou ler aqui algumas estrofes. Luxo na favela. Álcool em gel na periferia, uma riqueza distante a passar. Um privilégio não para a favela, que ainda vive o pão a desejar. Foram muitas críticas, né? Lembro-me que havia inquietudes, havia momentos em que se primava o grupo. Que grupo vai receber o álcool? Que grupo será contemplado? Então, a favela também é humana. A favela é formada por pessoas e precisa ser valorizada. E eu comecei a locubrar e trazer esse poema. Frutos da escravidão podem usar um produto tão caro e precioso, sem dinheiro para comprar? Da máscara, sabão, água sanitária, o que também dizer? É tudo artigo de luxo para esse povo a padecer. Como frutos do racismo, vão usar um produto de tão raro valor, com o qual só estão a sonhar. Se até o pão de cada dia dói a alma para conseguir, lágrimas são liberadas e nem há desejo de sorrir. Oh, gente, que período de humilhação, que período de tristeza, que período de desabafos e sofrimento. Então, seguindo, como os desiguais vão conquistar sonhos por demais preciosos, se nem higiene é fácil realizar? O que será desse povo sofrido, humilhado, explorado e castigado, apenas por ser diferente, com sua cor e valores adotados? Toda a gente a Covid deve evitar. Álcool virou produto da elite, mas seus direitos devem real virar. No papel da lei, vida sempre ganha, mas é no pisar do chão, nas feridas que se percebe a sinceridade e façanha. E a igualdade retrata a vitória sofrida. Então, vitória, né, direitos devem ser concedidos a todo e qualquer cidadão. Na hora da distribuição dos direitos, não vai se analisar a cor. Não é a cor que determina. Todos têm direitos e todos precisam ser respeitados. Eu lembro que muitas pessoas sofreram em suas casas por conta dessa situação, do acesso a diferentes produtos que precisavam usar na pandemia. Bem, então eu publiquei este livro em 2021 e, posteriormente, que eu já tinha também escrito, eu publiquei Aconteceu Comigo e com Mais Ninguém. Este livro é formado por diferentes memórias, por situações adversas da vida de diferentes pessoas, né? Pessoas da cidade, da minha vida, são memórias minhas também. Há pessoas que pensam assim: tudo que está aí aconteceu com você, não foi? Eu disse: não. Aqui há memórias também de outras pessoas. Então, alguns dos títulos fazem referência a essa caminhada, ao despertar das vivências de diferentes pessoas. Por exemplo, na infância, tomei foi uma pedrada. Esta memória diz respeito a uma criança que, num dado momento, passava na rua, outras crianças estavam brincando
e ela foi privilegiada, entre aspas, com uma pedrada. Mas ainda bem que não ficou com sequela, não é? Levei todos para a minha casa, que fala do acolhimento. Tomei banho na caixa. Essa memória diz respeito à mudança para a cidade, da zona rural. Quando eu cheguei na zona urbana, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. E minha família foi acolhida por diferentes pessoas e vizinhos. No bairro havia uma caixa, onde todos tinham oportunidade de pegar água e, de repente, tomar banho também. Essa caixa era um espaço, tipo uma fonte, mas tinha o formato de uma caixa grande, com tubo de onde saía a água, não é? Então, são diferentes memórias que eu apresento nesse livro, né? É, é bem comum as pessoas dizerem assim, vivi um dia de cão, aquele dia que não agradou, não é aquele dia que de repente enfrentou vários desafios, tá? Então, esse livro é bem interessante, busca risadas também. E depois de Aconteceu Comigo e com Mais Ninguém, eu desenvolvi a criação de uma antologia. Nesta antologia, eu primei por homenagear a figura feminina independente de cor, de etnia, independente dos valores que cada uma cultivava. E, a priori, foi disponibilizada a oportunidade para a participação tanto de homens quanto de mulheres. Não teve diferenciação de gêneros. Então, tive o objetivo de motivar mulheres da cidade de Catu a desenvolverem a sua escrita. Ele também teve uma origem no processo da pandemia, porque no final das aulas, nós, professores, nos reuníamos, né, um escutando o outro, desabafando com o outro, falando das dificuldades enfrentadas naquele dia. Então, eu tive essa ideia de motivar as mulheres a escreverem, homenageando a figura feminina. É uma antologia da qual diversos escritores de diferentes estados participaram. Aqui tem participantes do Rio, Rio Grande do Sul, Eva Nadir, tenho várias pessoas de Rio Grande do Norte também, é, uma escritora da Suíça, Ana Mendes, Renato Luiz, de São Paulo, sabe? Então, busquei justamente fazer essa homenagem e as pessoas tiveram muito gosto, prazer em participar dessa obra. Só, senhor Plínio, que a partir daí, justamente com esse pouquinho de mim, mulher, como eu me reunia com os grupos, com colegas, não é? Amigas de classe, eu busquei formar um grupo online. Então, nós nos reuníamos e ali trocávamos figurinhas, discutíamos sobre diferentes questões, não é? E buscávamos produzir. Eu queria motivá-las a escrever. A partir daí, nós criamos um clube. Então, eu venho de uma caminhada da adolescência, né? Escrevendo. Com os estudantes, eu busquei trabalhar outros textos, diferentes gêneros, que eu escrevia poemas. E, a partir daí, também desenvolvi um carinho muito grande pela crônica. Quando eu formei esse grupo, especialmente com mulheres, para motivá-las a escrever, eu já estava com alguns livros publicados e com várias crônicas. Nós formamos o grupo online, né? Posteriormente, no final da pandemia, a pandemia, ó, terminou, graças a Deus, não é? Então, nós começamos a nos reunir presencialmente. Então, era o Clube da Escritora. Pensamos escritora catuense. Eu formei esse clube em 2021. Finalizou a pandemia, nós começamos a nos reunir presencialmente. Como alguns senhores
tinham participado também deste livro, e senhores catuenses, e houve pessoas que queriam também participar, alguns homens da cidade, resolvemos acolhê-los. Então, em 2021, né, nasceu o Clube da Escritora, que posteriormente ficou Clube da Escritora e do Escritor Catuense. Eu tenho aqui muita alegria em falar desse clube, por quê? Porque é uma oportunidade para o desenvolvimento cultural da cidade, né? Clube da Escritora e do Escritor Catuense foi criado para dar oportunidade e motivar a escrita viva na cidade de Catu, Bahia, né? Foi criado por Mazé Maurício, em 2021. Nós sabemos que precisamos persistir, não é fácil, é bastante desafiador, mas a partir da querência, do desejo, da consciência. Nós precisamos ter uma consciência política, não é? Social, uma consciência humana e valorizar o que temos na nossa terra em especial. Infelizmente, os artistas locais dificilmente, eu vou dizer assim, são valorizados pela sua terra natal. Infelizmente, né? Que este livro aqui está na Suíça. A Ana Mendes tem uma cópia dele, né? Um exemplar. Então, está também em diferentes estados do nosso Brasil, graças a Deus, né? E nós precisamos, sim, trabalhar essa perspectiva na nossa cidade. O clube se reúne sempre a, ao sábado, segundo sábado mensal, né? Nós desenvolvemos algumas ações, o café literário, um momento de poesia, damos oportunidades a outros artistas, a músicos, a tem um violinista, então pessoas que têm essa oportunidade de estar conosco, enfrentando os desafios e vencendo, não é? Vencendo as dificuldades que essa caminhada da escrita propõe. Então, além desses livros, desses 3 livros, eu fiz uma campanha com este livro aqui, Poema de Nádia. Nádia, uma jovem senhora que começou a enfrentar um problema de saúde, não é? E ela também, fazendo parte do grupo, foi motivada a escrever. Ela escrevia os diferentes poemas e eu a motivei a guardar, compilá-los. Durante o seu problema de saúde, eu compilei seus textos, peguei todos, né? E também pedi a algumas pessoas, colegas, amigas, amigos, que falassem sobre elas, sobre ela, né, sobre Nádia. Então, Nádia, ela enfrentou um CA, né, graças a Deus, está bem, e venceu garantindo a sua saúde. Durante o momento em que ela escrevia, inclusive na sala de quimioterapia, na sala de radioterapia, ela buscava rememorar momentos, né, de luta, de desafios. E eu consegui esses textos dela fazendo essa surpresa. E vou ler aqui bem rapidinho. A sala da químio. Que medo e aflição, mas ao nela entrar, foi pura emoção. Encontrei anjos do amor que de mim cuidaram. Com um largo sorriso e doçura no olhar, me abraçaram. Obrigada a todos vocês, profissionais de saúde e companheiros de luta, por me ajudarem a vencer essa etapa com bravura. Então, está aqui esse poema, né, neste livro. Eu organizei essa antologia, fazendo todo o processo de compilação em homenagem a essa mulher catuense. Eis um pouco da minha caminhada. Ah, querida, vou agora, né, o seu tempo de água e fazer.
né, um pedido, né, para a gente poder entrar, principalmente agora quando você falou da Nájila, falou dessa superação dela, essa história toda, nós temos um griot que também fala sobre isso, né? Então, né, se imaginando, peço licença para você para a gente fazer Claro. esse momento griot bem importante, bem necessário, e lembrando e pedindo para que todo mundo que esteja assistindo assine o canal, faça seus comentários e recordando, é isso, né? São essas ações que contribuem para essa questão da literatura negro-brasileira, para a gente conhecer mais escritores e, né, a gente está aqui há muito tempo, tem várias coisas, tem muitas coisas boas, muitas coisas interessantes que é importante que a gente multiplique e faça. Então aí, beleza, eu peço licença porque vamos falar da Inaldete Pinheiro. Isso é bem interessante. Inaldete Pinheiro, ela nasceu em Rio Grande do Norte, né, em Paramirim, Paranapimirim, Rio Grande do Norte, né? Jovem, 20 anos, mudou-se para Recife, onde fez graduação de enfermagem e mestrado em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco. E aí, desde esse momento, ela se envolveu em ações voltadas à promoção da igualdade racial, respeito à diferença, tornando-se uma das fundadoras do movimento negro em Pernambuco. Sua atuação, né, não se limitou somente a essa militância cultural e educacional. Ela também desenvolveu papel político na articulação de pautas antirracistas, construção de estratégias coletivas de enfrentamento ao racismo, participou de várias reuniões, fóruns, né, teve todo um momento uma mobilização muito forte. Ela também integrou diversas organizações da sociedade civil dedicada à defesa dos direitos humanos. Como militante e pesquisadora, ela tem dedicado ao resgate dessa herança africana, presente na formação de todos nós, né? E estamos aqui para isso também. Ela é filiada também à União Brasileira de Escritores e ela possui dezenas de livros. Ela escreveu muito e muito também ainda está inédito. Então, Inaldete tem muito para falar. Além da literatura voltada para crianças e jovens, ela também pôs um trabalho de crítica literária, né? Analisa a presença do preconceito na literatura infanto-juvenil, que é importante a gente rever e fazer. Então é isso. Com a Inaldé, é importante essa firmeza dela, essa visão política. Ela construiu uma trajetória muito bonita. Então, vamos procurar mais coisas da Inaldete, vamos ver mais coisas dela. Isso que é importante que a gente faça, né? E isso também, deixando os seus comentários, né? Assine o canal, né? Para a gente poder continuar aí falando assim. E, né? É isso, mas é por gentileza, mas você continue, por favor, mas tá muito interessante essa sua trajetória e essa como você está pontuando essa construção e que volta e meia e esse que tem Sim, essa construção se faz papel, se faz com livro. certeza, Isso é com muito certeza. legal. Então, aqui em Catu, não é? Nós hoje continuamos a nos reunir, né? É um grupo que nós sabemos, né, que tem que lutar, tem que se dispor, não é? É um grupo que precisa ter querência. A literatura, a escrita viva, apresenta diferentes exigências. E nós precisamos também ter consciência de que a literatura não é sinônimo de capital. Nós sabemos disso. Precisamos entender, porque se fosse um sinônimo de capital, de valor financeiro, muitas pessoas não dariam vida à literatura. A literatura, a literatura africana, né, é um exemplo de que ganhou vida para buscar oportunidades, para denunciar. Infelizmente, senhor Plínio, eu percebo que algumas pessoas não têm uma noção do poder que é representado pela arte literária. A escrita é minha,
Eu posso transformar a minha escrita em vida. Eu tenho liberdade para escrever, para me expressar, desde que eu não vá denegrir, não é isso? Que eu não vá comprometer a imagem humana. Então, é interessante que nós pensemos nesse aspecto, nesse fator. Esta obra, escrevi o poema de Nádia, mas eu escrevi também uma obra, e o senhor falou, olha, a análise, não é, de Pinheiro em relação ao preconceito na escrita infanto-juvenil. E eu pensei, vou falar de meu neguinho. Eu hoje participo de alguns grupos, inclusive da AGEBA, Associação de Jornalistas e Escritoras da Bahia, não é? Um grupo também que motiva extraordinariamente as mulheres. Participo da Casa do Poeta, de Alagoinhas, cidade próxima, e do Clube de Poetas de Salvador, Clube de Poetas da Bahia, né? E a minha participação está mais no contexto online. Este livro aqui ganhou este título, Meu Neguinho. Esse neguinho, eu coloquei intencionalmente, é uma forma carinhosa como uma mãe chamava o seu filho. Esta mãe que levantava as madrugadas, que ia ganhar o pão de cada dia, vendendo alguns produtos em sua barraca, num espaço da cidade, precisou enfrentar uma situação durante a qual o seu filho negro foi abordado. Teve sua mochila jogada ao chão. Teve seu caráter questionado. Estava com o celular em mãos, com relógio no pulso, com a corrente e com o celular na mão. E este jovem, filho desta mãe preta, guerreira, trabalhadora, honesta, este jovem foi submetido a uma condição humilhante. Foi o primeiro, minha gente? Não. Será o último? Ela será a primeira e última, Tomara que fosse o último, né, querida? né? Mas não, Que não fosse, será. Tomara, seria ótimo que fosse o único. E a gente estava falando de uma literatura feita longe. Não, não é. não é? Então, está aqui, Meu Neguinho Engomado, é um livro de bolso que eu escrevi, inspirada, né, e refletindo sobre uma cena da cidade. Cena essa que se repete, eu acredito que todos os dias na nossa nação brasileira, infelizmente. Se não for com um jovem, é com uma jovem, com uma mulher. As reportagens estão aí. Então, eu escrevi este livro e eu tenho duas literaturas, dois textos, não é? Duas obras literárias, infantil e infanto-juvenil, que aqui é uma homenagem a animais, não é? A temática é literatura africana, não é? A produção da mulher preta, mas eu vou pedir licença só para pontuar. Pode ser? Posso? Então, Pode, só para por favor. sinalizar, que dentre os livros que eu publiquei, estão aqui um livro sobre Rajadinha, uma gata sem dono, né, prezando pelo cuidado com o animal, né? Serve tanto para a criança quanto para o grupo infanto-juvenil. E aqui uma mãe que parou de reclamar. Rajadinha é uma obra em prosa. E uma mãe que parou de reclamar é um poema narrativo que convida tanto mãe quanto crianças, adolescentes, a refletirem sobre os conceitos, os valores que são criados e cultivados. O que é essa mãe que reclama? Será reclamar? Até que ponto o reclamar faz mal?
Porque a mãe reclama ou a mãe orienta? A mulher que se responsabiliza pela educação do filho, ela reclama ou ela orienta? Fica o convite a pensar. E por fim, nobre Plínio, hoje eu estou com Mulheres de Coragem. Esta obra, Mulheres de Coragem, homenageia diferentes mulheres da cidade de Catu, Bahia, onde eu estou, né? De Catu, Bahia. Essas mulheres negras realizam diferentes ações que contemplam a vida não só da comunidade baiana, catuense, mas com certeza de outros locais, outras regiões. Aqui está a produtora de xarope, a fazendeira do pano de prato, que muito cuidou dos seus filhos, que ajudou no pão de cada dia, né? A doceira, a negra, a mulher preta doceira, a mulher preta aqui, fazendeira de farinha, a produtora de tapioca, de beiju, a operadora de roçadeira, a manicure, a mulher vaqueira, a produtora de alimentos, um alimento chamado caruru, aqui na cidade. A pedreira, inclusive o nome dela é Maria também, Maria, a pedreira da cidade, né? Então, a costureira, a senhora que começou a aprender a costurar com 7 anos, a mulher negra da cidade que foi barrada no clube, em um dos clubes da cidade, renomado, ela foi barrada à porta do clube. Por quê? Porque ela era uma mulher preta, lavadeira da cidade. Então, está aqui nesta obra uma homenagem a ela, né? Ela não é viva hoje, não é? Deus a tenha. Mas, mesmo assim, eu fiz essa homenagem em memória. Não teve permissão, não teve direito de adentrar o clube da cidade, porque ela era preta, uma lavadeira. Então, eu faço essa referência a essas mulheres. A mãe de fibra, a mãe que lutou e fez de tudo para dar conta dos seus 8 filhos, sozinha, né? Então, é uma homenagem a diferentes mulheres. São 8 livros que eu lancei, publiquei fisicamente. Estou com um livro escrito, né? Eu digo assim, está no forno. A Vida em Cena, é o livro de crônicas. Que interessante que eu pensava em publicar primeiro as crônicas. E até hoje eu não fiz isso. Estão ainda no forno, né? Então, o que acontece? Participo da Academia Brasileira de Letras, Campos de Goytacazes. Participo de alguns outros grupos, como já sinalizei. E espero que o Senhor me conceda a vida para eu viver longos e longos anos, dando vida à minha escrita e contribuindo para as pessoas, não é? As pessoas, independentemente do lugar onde elas estejam. Como eu trabalhei com diferentes alunos e nós criamos uma antologia em sala de aula, né? Coisas da vida, aqui é formado por textos, por memórias vivas de diferentes jovens, estudantes e adolescentes. Esse eu fiz no formato físico, mas eu também tenho 3 e-books homenageando, né, dando oportunidades a jovens estudantes de participarem da escrita, do mundo, ingressarem ao mundo da escrita. E nós precisamos continuar motivando a prática da leitura. Com certeza. Mas vou fazer um pedido, Credões.
ah, aquela licença para nosso o Sim, pronto pró e que na volta gostaria que você selecionasse alguns textos para você ler, sabe? Que você não lê, né? Lê para a gente para também contextualizar esse seu trabalho, trazer e é isso que está sendo sim, sim. bem instrutivo. E é lembrando, né? É lembrando, pedindo, lembrando para todas e todos que é isso, né? Que é essa nossa literatura, essa literatura de autoria negra, é isso também, né? E vamos fazer. Então, aí nós estamos nessa nossa estante preta. E aí, o primeiro livro para destacar, né? Bem em consonância ao trabalho da mas é a antologia poética de autoria negra brasileira, que foi organizada pela Zila Bernardi, Lilian Ramos, Cristina Tonial e Roberta Pedroso, e foi publicado pela Masa Edições. Essa antologia é um marco editorial e acadêmico da valorização da literatura negro-brasileira contemporânea. A obra reúne dezenas de poetas negros e negras de diferentes regiões do Brasil, do país, para propor, com o propósito de dar visibilidade a essa produção. É bem importante, né? Principalmente inserido, né, nesse contexto dessa valorização da cultura afro-brasileira. Esse livro é obrigatório, é interessante, né? É necessário para a nossa formação, a linguagem. E aí mostra, né? Traz todas essas coisas, traz todos essas poetas negras, esses poetas negros. Então, um livro muito importante, muito interessante é esse. Antologia Poética de Autoria Negra Brasileira, pela editora Masa. O próximo livro que a gente indica é um livro Mar Negro, do Vinícius Jericó, que ele fez essa publicação independente, que é Outro Caminho Nosso, né? Esse livro foi lançado, né, no final do ano passado e marca a estreia desse Vinícius, que é um jornalista, né, que está em Salvador. Ela memória numa ficção especulativa bem interessante brasileira, entrelaçando ficção científica, realismo mágico, filosofia e a presença, tudo isso embasado na presença da cultura afro, a cultura afro-brasileira, e com tendo cenário Salvador, Rio. A narrativa acompanha Vitor, um frentista carioca que sobrevive ao acidente aéreo e acorda em um corpo desconhecido. A partir daí, ele é lançado em uma realidade estranha e familiar, onde começa a questionar sua vida anterior, se ela foi real ou não, ou apenas um delírio. Essa dúvida existencial é bem interessante. Então, é uma questão. O Mar Negro é um espaço metafísico muito interessante, né? E a narrativa é não linear, com rupturas temporais, é um vai e vem, né? E que é isso, né? Que trata desse tema de reencarnação, memória, espiritualidade, é muito interessante. É uma linguagem densa, introspectiva, né? Muito interessante, muito importante. Mar Negro, né? Vinícius Jericó, produção independente, então as interessadas, os interessados, procure para o Vinícius, que é bem importante a gente fazer esse apoio. Por fim, o sopro dos deuses dos ancestrais de amanhã. Fábio Cabral também, nessa questão, um dos pilares do afrofuturismo brasileiro, né? Esse livro foi lançado pela editora Intrínseca no meado do ano passado, já está fazendo um ano. É uma ficção também especulativa, um romance que acompanha dois protagonistas, Caim, um jovem caçador do povo de Odessi, descendente de Oxóssi, e Ainá, feiticeira e Jezá, filha de Oxum. Ambos enfrentam pressões sociais e espirituais de seu nome. Ela lida com um lida com o luto, outro lida com o que não sente. É bem interessante, é bem importante nisso, né? E esse é mais um dos escritos que o Fábio Cabral ele reforça seu compromisso com esse afrofuturismo e essa valorização das narrativas deles, né? Esse livro entretém, ele ensina, ele mostra, ele é bem importante. Sopro dos Deuses, Os Ancestrais do Amanhã, Fábio Cabral, editora
intrínseca. E é isso, né? Gostou? Achou interessante? Deixe seus comentários, por gentileza. Isso que é importante, que você comente, que você assine o canal e que você ajude a divulgar. E é isso, mas já tem o texto aí para fazer a leitura? Mas oi, será que houve algum problema, mas sabe, nós tivemos né, tive algum problema, peço desculpa a todas e todos, e aqui estamos com o Mazé outra vez, e ela voltando para cumprir, né, pelo menos se for possível, cumprir aquele pedido que eu fiz. Pois não, Mazé, Claro, não. Eu tenho novos valores. Sempre o diferente chega a nós com um grande desafio, convidando a tecer mais uma teia, entrelaçando sabiamente os fios, com conhecimentos a consolidar, demonstram precisar de um brilho. Na função de estudante, no papel de professores, vão criando outros caminhos, despertando diferentes sensores, validando as novas oportunidades, desenvolvem outras potencialidades. Sem sua presença, escola não há. São resistência, também esperança. Agora, salas pálidas, sem cor, vida. No futuro, novos valores, lideranças. Retorno é motivo de comemoração e aprendizagem mediante emoção. Em breve, todos a rememorar, refletir sobre o passado inesquecível, dominado pelo mites um e outros, a unir pessoas mesmo à distância, criando à tona um interior sensível de cada um a perceber a importância, né? Nesse período de pandemia, nós tivemos a oportunidade de desenvolver, não é? O contato com diferentes aplicativos. Graças a esse aprendizado, estamos aqui agora, né? Utilizando o Zoom. Então, que nem todo esse aplicativo, essa questão que foi na pressão, né? A gente está podendo exercitar. Iria acontecer? Talvez sim. Talvez não tão rápido, tá? Mas iria acontecer. Mas aí tivemos ou isso, a nossa sanidade ir embora. Para muitos e muitas, né? Foi difícil, né? Quem perdeu, quem fez, mas ajudou, né? E aí um fato mas esse programa ele é fruto disso, né? Estávamos eu lá sem fazer, precisando com um disco que a gente ia fazer. Uma das ideias foi fazer isso, né? Fazer um programa semanal justamente, onde entrevistava escritoras e escritores negros. E a gente isso está lá. mesmo. Foi essa. Inclusive, eu criei o canal, o Like da Mazé, que foi a partir de uma brincadeira também de sala de aula, né? Esse professor sempre tem isso, né? Vive o tempo todo, mesmo aposentado, pensa nos estudantes. Então, o que acontece? Eu criei o Like da Mazé, querendo ajudar os meninos com os assuntos. Depois, criei um programa, o Papo Cultural, que hoje está assim, parado, está reservado em arquivo, não é? Esse Papo Cultural era uma oportunidade justamente para entrevistar artistas, fazer com que as pessoas divulgassem a sua arte escrita, o seu talento, né, os artistas, em âmbito geral, e também discutir diferentes temáticas, né? Mas hoje eu me reservei um pouco, estou sem dar continuidade ao canal, né, fazendo outras escolhas. Eu tenho esse texto. Eu vou ler somente um trecho da obra Meu Neguinho Engomado para essa mãe, o filho dela, né? O preto dela era um neguinho, meu neguinho, uma forma carinhosa, como ela chamava o filho. Tem um trecho que diz assim: Eu não jogava tempo fora, fazia questão de acordar com os pássaros. Com eles, eu até cantava e assobiava.
E nesse dia de manhã, logo cedo, vi uns homens fardados que vigiavam a rua e não tiravam os olhos da minha barraca. Volta e meia, passavam por lá. Pareciam até desconfiados. Sabiam que eu trabalhava há mais de 15 primaveras num cantinho perto da ponte? Será que eles sabiam? E de um rio que, mesmo tendo perdido suas águas cristalinas, sobrevivia e continuava a passar dentro da tal cidade baiana? Esta cidade é Catu, onde eu estou agora. E me conhecendo por tantos anos, ainda havia gente hum, a me olhar torto, só porque, como sempre ouvi, demorei um pouquinho mais no forno. Assim me diziam: você tem essa cor porque demorou mais no forno, demorou de sair. E o meu corpo ficou mais corado do que o de cada irmão. E sempre que eu ouvia tais comentários, todo o meu corpo se arrepiava. Pensa que eu gostava disso? De jeito nenhum. Tomava o meu ser uma raiva e uma angústia que aqui não consigo descrever. Era algo imensurável. E hoje, não tão diferente, enfrento outras cenas, como estou aqui a dizer. Vi os olhos que se direcionavam para mim o tempo todo, mas o pior era que não acontecia somente comigo. Se você liga, assim fazia eu. Incomodada ou não, preferia ficar feliz e arregalar os olhos no final de toda a tarde, quando saía pulando de um pé só, de tanta alegria com minha capanga cheia. Nunca voltei para casa sem um tostão, nem com cara fechada. O que sempre fiz foi rir diante das más línguas e dos olhares invejosos. Nos últimos tempos, fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva, que me deu vontade de avançar em cima daqueles vigias. Sem contar que tomei um susto da moléstia numa dessas idas e vindas, quando levei meu filho vaidoso comigo. Era mesmo bem bonito, bonito e feliz, dono de uma pele macia, forte e brilhosa, como o azeviche, corada, feito canela e de carne firme, como a de um cavalo, daquele chamado alazão. Ele só andava cheiroso, bem perfumado, e nesse dia não perdeu a chance de ficar mais embelezado e assim encontrar com a pessoa que, depois de mim, era a mais importante da sua vida. E ele queria que fosse para sempre. Já pensava em casar e me dar netos. Foi nesse bendito dia que passei a acreditar em pressentimento, em coisa que só mãe sente. Logo ao acordar, percebi que algo estranho estava passando no ar. Antes de ir para a barraca, meu menino decidira visitar a família da futura esposa e desfrutar aquela belíssima manhã em sua companhia, saboreando o amor que por ela sentia e o perfume que novo encontro produziria. Seguia um destino e ele outro. Ele iria me encontrar na hora do almoço. Cantei, ofereci, vendi e minha mochila alimentei. Já estava me sentindo abastecida. Ganhara o que queria. E quando às 12 horas começaram a beirar o meu caminho, nada do meu nego aparecer. A cabeça começou a esquentar. Passou o almoço, mais meia hora de descanso e nenhum sinal. Deixei para lá. Ela esquentou mais ainda. Consegui me controlar. De repente, se empolgar e resolver a dar mais um pouco de atenção aos novos parentes. Eu comecei a imaginar isso. Ele quis ficar lá mais um pouco. Mais meia hora. Hum, Foi aí que o coração decidiu acelerar forte. A cabeça resolveu esquentar muito mais. A vontade de ir atrás tomou conta do meu ser. Meu filho era justo, preocupado comigo, evitava problema. Não mentia nem
Não mentia, sempre me dizia as coisas que aconteciam com ele e não gostava de atraso. O que será que tinha acontecido? Meus pensamentos começaram a criar uma confusão danada. Eu não sabia se chorava ou se gritava. Vou parar aqui, né? Faz muito bem, né? E É. aí depois tá nos comentários, então, para quem está interessado em adquirir esse livro, procure por Mazé. Mazé para Mas ter. eu tenho um Insta, não é? Dizendo ponto A, ponto vida, e tem lá, mas é Maurício também, o Insta, mas é Maurício, porque esse Dizendo a Vida tomou um outro rumo, outra direção, né? Estou com outra Sim. proposta, mas tem mas é Maurício, né? Então Aí está o para. meu telefone, Beleza, poderá se sentir à vontade. tá. Como Tá. estamos aqui nesses nossos momentos finais, né? Relembrar que essa conversa, né, nós oferecemos para Benedita Lopes, Diogo Nog, Noemisa Pereira Vieira, Pérola Quintiliano, Nájila de Oliveira Santos, Ailton Graça e também ao Tobias Avaivai. E aí apresentando para todas e todos, né, para rever essa conversa, que foi muito interessante com o Tobias Avaivai, muito interessante dele falar das escritas, dos movimentos, da questão negra, né, como a literatura acontece com ele ali, né? Então vamos lá para ver isso e relembrando sempre que vidas negras importam e agradecendo a você, mas sua gentileza de estar vindo conversar, estar fazendo essa conversa. Muito obrigado. Tamo aí, tamo junto. Por favor. É. Gratidão, né? Gratidão ao Senhor, a Eva Nadir, coloco-me à disposição, né? Quem quiser entrar em contato comigo, basta acessar o Dizendo a Vida, o Mazé Maurício e até o canal lá que é da Mazé, que está um pouquinho parado lá descansando, reservado, mas coloco-me à disposição para tecer considerações a respeito das mulheres pretas de coragem da nossa cidade de Catu, Bahia, né? Mais uma vez, muito obrigada. Sou eu que agradeço, agradeço a Mazei e a todos que estão assistindo agora, vendo nossas coisas. Muito obrigado. Assine o canal, deixe os seus comentários. E é assim, e uma questão assim, tudo, principalmente, que você vai fazer nessa internet e concorde e acha interessante, né? Ou não precisa assinar tudo, mas deixe seus comentários, porque aí trabalhamos com algoritmos. Então, esse vai indicar que é interessante, vai poder talvez trazer para você novos produtos, né, no mesmo assunto e levar para outras pessoas que também se interessam. Então, assinem o canal, deixe seus comentários, por favor. Mas muito obrigado, querida. Obrigada. Tudo de bom. Até. Tchau. Até. Tchau.